Oi, 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 pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam descansados. E hoje a gente vai começar a nossa aula com o pé direito. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou fazer aquela saia que tem três Marias, que são com babados, né? Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar da minha altura, da cintura até o chão. Isso vocês vão fazer com a medida de vocês, tá? Depois, o que eu vou precisar? A minha medida é 104, tá bom? Depois eu vou precisar da medida da cintura. A minha cintura, ela é com os 2 dedinhos acima do umbigo. Então, ela tem 72 centímetros, que eu vou fazer essa saia de cintura alta. E o meu quadril, ele tem 96 centímetros, que é onde tem o maior volume do bumbum, tá bom? Nessas duas medidas, eu vou precisar dividir 4 vezes. Então, por quê? Porque são 4 partes. Então, o que eu vou fazer? 72 dividido por 4 dá 18. Então, a medida de vocês dividem por 4 e vai dar o valor lá. O meu deu 18 e aí eu tenho que adicionar mais 1 centímetro. Então, vai ficar 19 centímetros. E eu vou fazer a mesma coisa com o quadril. Então, é 96 centímetros dividido por 4, dá 24. Eu ainda somo mais 1 centímetro. Então, dá 25 centímetros. Eu vou precisar dessas medidas para fazer essa base da saia, tá bom? E a altura também. Então, eu vou fazer aqui o esqueminha para vocês conseguirem entender como a gente vai fazer esse passo a passo dessa saia, tá bom? O meu cos, eu quero que ele tenha 3 centímetros, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui a medida que eu vou querer. E eu ter que colocar aqui, eu coloquei 3,5 centímetros, então, do meu cos. E o que eu vou precisar? Esse cos, ele vai ficar... essa é a altura dele, né? Então, eu vou precisar que ele seja curtinho, tá bom? Então, o que eu vou fazer primeiro? Aqui, eu vou fazer o esqueminha, tá? Eu vou fazer o comprimento. O meu comprimento, ele deu 104, mas eu vou adicionar mais 2 centímetros para eu poder fazer essa cintura, esse cos da cintura, tá? Então, é a altura, e aí eu coloco aqui 104. Depois que eu fizer isso, eu vou adicionar mais 2 centímetros para deixar essa altura maior, que vai ser a altura do cos, né? Eu vou fazer um cos anatômico, então eu deixo ele com mais uns 2 centímetros aqui em cima, tá bom? Depois que eu fizer isso, deixa eu ajustar aqui. Depois que eu fizer isso, eu vou marcar e aí eu faço aqui a alteração para fazer essa primeira partezinha. Então, lá no topo, eu vou colocar aqui o tamanho do meu quadril. Eu vou deixar adicionar aqui, que é 106 centímetros, para vocês não confundirem, tá? E aqui em cima, eu vou fazer a marcação para a gente conseguir iniciar, né? E a gente vai iniciar, claro, que é pela cintura. A minha cintura, na verdade, eu vou marcar aqui a altura, ó, do quadril, tá? Então, esse vai ser o tamanho desse retângulo aqui que eu vou fazer a marcação. Então, ele vai ter 25 centímetros, tá? Eu faço aqui no tamanho para vocês entenderem como vocês vão fazer quando estiverem com o papel maior. Então, eu faço aqui ele com 25 centímetros. E aí, eu vou fazer essa parte aqui, ela vai ser o meu quadril, tá bom? Então, essa daqui é a altura do meu quadril. Depois que eu fizer isso, eu vou riscar para marcar aqui, em todo o contorno dela, todo o passo a passo aqui, até lá embaixo, é essa altura do quadril, que é o comprimento, né? E aí, eu faço aqui a altura da minha cintura. Eu deixei aqui 4 centímetros, tá? Eu vou fazer essa marcação aqui, que vai ser a minha cintura. Então, eu vou deixar aqui com 4 centímetros, tá? E aí, eu faço aqui esse retângulo de 25 por 4, que vai ser aonde eu vou fazer a minha cintura, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Aqui, eu vou fazer um cos anatômico. Então, para eu fazer esse cos anatômico, eu vou precisar marcar a minha cintura, que é 19 centímetros, certo? Então, nessa altura, eu vou marcar aqui ajustando e vou colocar aqui 19 centímetros. E aí, o que eu vou fazer? Depois que eu marcar aqui em cima essa parte de 19 centímetros, eu já sei o quanto que eu quero de largura, de altura, tá? Então, aqui eu vou deixar ela
com 2 centímetros, mas vocês podem estar deixando com 3,5, depende de como você vai querer ela, tá bom? Aqui eu vou deixar com esses 2 centímetros. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma curva, curvando, unindo esses 2 pontos, tá? Uma curva bem harmoniosa. Depois que você faz essa curva harmoniosa, você vai fazer também essa alteração na parte de baixo. E aí, você vai unindo para morrer lá embaixo reto, tá? Então, é assim que você vai fazer o seu cos anatômico, tá bom? Depois que a gente fizer isso, agora a gente vai para a parte mais importante. Nós vamos fazer as 3 faixas. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar dividir ela em 3 partes. Essa primeira parte aqui são 3 blocos, né? Aí, a primeira parte, que é a parte mais próxima do corpo, né? Depois, a gente vai descendo até lá o pé. Essa primeira parte, eu vou adicionar... Aqui, eu coloquei 30 centímetros, mas não. Eu vou colocar ele com 25 centímetros, eu vou graduando aproximadamente 10 centímetros, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer esse risco da altura do quadril até lá embaixo, até morrer lá na barra, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa primeira parte com 25 centímetros. Esse cálculo eu estou fazendo pela minha altura. Então, eu dividi esses 3 partes, vi lá, calculei por 3, né? Dividi por 3. E aí, eu fiz a diminuição, deixando a parte de cima menor do que a parte de baixo. E na próxima, maior do que a parte de baixo. Então, eu coloquei aqui 25 centímetros. E aí, eu faço já a altura aqui, o risco aqui. Depois que eu fizer isso, eu vou marcar os 35 centímetros. Lembra que eu falei para vocês que eu vou aumentando de 10 em 10? Então, eu vou marcar aqui para os blocos, eu quero que eles fiquem maiores. Então, o próximo, ele vai ficar com 35 centímetros. Depois que eu fizer a marcação aqui de 35 centímetros, o que sobrou, que foi 42 centímetros, eu faço a marcação do último bloco. Então, cada bloco vai ter esses centímetros a mais, tá bom? Depois que eu fizer a marcação aqui de 42, a gente vai para as larguras, alterar as larguras, tá bom? Mas aqui ficou 25, 35 e 42. Vocês fazem, se vocês quiserem, vocês podem fazer do mesmo tamanho, ou vocês podem estar fazendo essa divisão visual, né? Que aí você consegue fazer um pouquinho menor ao primeiro bloco e maiores conforme vai passando. Depois disso, a gente vai fazer o aumento, que é o quê? A gente vai fazer a altura, a largura do quadril, da cintura, a gente vai adicionar aqui na lateral, marcando 19 centímetros a mais. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui no primeiro, eu vou adicionar 19 centímetros, tá bom? E vou fazendo essa marcação, somando em todos os blocos, vou adicionando. Então, eu vou colocar aqui em cima 19 centímetros, deixa eu riscar aqui, terminar de riscar. E aí, eu vou pro próximo e também vou fazer essa marcação de 19 centímetros, tá bom? Então, o que eu coloquei aqui? A soma foi o quê? 1/4 da cintura mais 1 centímetro, que a gente já fez essa conta, que deu 18 centímetros mais 1, e é igual a 19 centímetros. Então, eu vou adicionar o quê no segundo bloco? No segundo bloco, eu vou adicionar essa parte de cima, que é da primeira parte, e vou adicionar mais 19 centímetros. Então, eu pego o bloco de cima, a quantidade do bloco de cima, e adiciono mais 19 centímetros. E na terceira parte, eu faço a mesma coisa. Eu vou adicionando os blocos da parte de cima e vou adicionando. E faço isso em todos os blocos. No próximo bloco também a mesma coisa. Eu adiciono aqui a quantidade do bloco de cima mais 19 centímetros, tá bom? Então, a gente vai ter 3 blocos. E aí, o que eu faço? Depois que eu fizer isso, eu mostro para vocês a divisão aqui. Então, ficou desta forma aqui, tá bom? A cintura, que é, na verdade, a altura do quadril. Então, essa primeira faixa é o bloco do quadril. Depois, a gente vai adicionando a quantidade da cintura. E no próximo, a gente adiciona o bloco de cima mais a quantidade da cintura. E aí, a gente vai franzir todas essas partes para ir juntando com a parte de cima. Então, eu vou franzir essas partezinhas aqui, tá bom? Então, esses são recortes que a gente vai estar utilizando para fazer esse franzimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faço. Eu vou franzir
sempre na parte de cima. E vou unindo com a altura, a medida da parte de cima que vai ser unida. Então, a primeiro bloco vai na cintura, a segunda parte vai na primeira parte, franzindo, e assim por diante, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!